Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando ainda sobre o Midrash. O Midrash diz, na página 131. Agora vamos falar sobre os espiões da tribo de Dan e muito mais segredo que vai vir aqui. Lembrando que em breve vamos abrir o estudo de teologia, ok? Talvez, pessoal, se vocês já estão planejando como que vai ser esse estudo, o estudo de teologia do livro de Gênesis. Eu acho que vai ser muito bom vocês virem estudar com a gente aqui, ok? Baruch Hashem, vamos que vamos. Os espiões da tribo de Dan encontram com Yonatan. Como explicamos, essa história aconteceu após a morte de Yeshua. Naquela época, todas as tribos estavam ocupadas conquistando terra em Eretz Israel, em Eretz Canaã. Yeshua é Josué, para você não pensar que é Jesus, ok? Yeshua havia dividido toda a terra, mas grande parte ainda estava nas mãos dos cananeus. Canaã. A tribo de Dan não ficou satisfeita com a parte que lhe foram atribuída ou adicionais. Eles, portanto, decidiram enviar 5 espiões para procurar um pedaço de terra fértil que consideraria conquistar. Os 5 espiões da tribo de Dan passaram na casa de Birra no meio da noite. Como não queria ir lá até a tarde, encontraram um lugar para dormir. De manhã eles entraram na casa de Birra. Ele sabia que uma boa refeição os esperava. Quando estava sentado na casa de Miriam, os espiões de repente ouviram uma voz doce cantando oração. A voz parecia familiar. Subitamente eles reconheceram o dono da voz. Ora, não é outro senão Yonatan, o Levi. Eles passaram um tempo na terra de Dan. Enquanto andava por lá, eles conheciam o que ele estava fazendo aqui. Perguntaram ele, né? Perguntaram o que ele estava fazendo aqui. Ele é o sacerdote do templo de Mirra, responderam ao espião. Os espiões ficaram muito surpresos ao ouvir isso. Eles visitaram o templo para falar com Yonatan, e eles reprovaram. Você não é da família de Moisés? Como se rebaixa para servir uma imagem? Se você responder que faz em honra a Hashem, isso ainda não está certo. Lembrando-se que o seu antepassado Moisés ouviu a voz de Hashem diretamente da sarça ardente. Você deveria saber melhor. Um Levi pode servir apenas no Mishkan em Siló, em frente a Arão. Em frente a Arão significa à frente a Arca da Aliança. Bom, vamos lá. Não tem escolha. Yonatan se defendeu. Esta é a minha panassá. Se não fosse por esse trabalho, eu teria que mendigar nas ruas. Meu pai me disse, em nome do pai dele. Isso remonta a Moshe Rabbeinu. É melhor aceitar qualquer emprego, mesmo em um templo idólatra, do que viver de caridade. Afinal, eu não acredito na imagem. A verdade é que Natan mudou um pouco as palavras do seu pai. Ele havia ensinado: se uma pessoa precisa de panassá, ela nunca deve achar que qualquer trabalho está abaixo de sua dignidade. Ela deve preferir se tornar um coletor de lixo ou um zelador do que viver de caridade. Como Natan não confiava
e Axé, ele tentou mal as palavras, ele entendeu mal as palavras do seu pai. Ele acreditou em sua parte, achando também podia se tornar um sacerdote de um ídolo, mas é claro que isso é proibido. Os espiões de Dan responderam a Natan: você não tem de direito. O seu pai ele nunca teria permitido que fosse sacerdote nesse tempo. Os espiões da tribo de Dan estavam um pouco confusos. Eles queriam perguntar sobre o futuro aos terafim. Estão a caminho de cumprir uma missão importante para a nossa tribo. Disse Natan: por que você pergunta aos serafins se teremos sucesso? Jonathan realizou o ritual, habituando-se como serafim. Depois disso, os espiões vão em paz. Hashem os ajudará no seu caminho. O próprio Jonathan não acreditava no serafim, mas ele desempenhou o papel de sacerdote em seu coração. Ele pensou: Hashem certamente nos ajudará. Ele prometeu ajudar os judeus na conquista da terra. Os espiões ficaram muito felizes quando ouviu isso e as palavras de Yotam. Eles seguiram em busca de alguma terra para a tribo conquistar. Finalmente chegaram a um belo lugar chamado Laish, no norte de Eres Canaã. Parecia fácil conquistar. Os cananeus que moravam lá não tinham conexão ou tratado com outras tribos de Canaã. Os espiões ficaram felizes com a viagem bem-sucedida e eles acreditavam que o Tarafim havia predito a verdade. Os espiões voltaram para a tribo de Dan e eles relataram e contaram o tipo certo de terra. É bonita, verte e fácil de ser conquistada. Não demore, a gente certamente nos ajudará a conquistá-la. Página 136 fala assim: o povo. A tribo de Dan preparou 600 soldados armados. Eles viajaram para Eles viajaram com os espiões para o lugar recém-descoberto e a conquistaram. E a conquistaria. Os soldados levaram com eles as suas esposas, filhos e animais. Eles tinham certeza de que iriam vencer os canaíns. E então poderia se instalar no novo local imediatamente. Os espiões lideraram o caminho. Mais uma vez, eles pararam na casa de Mirra para desfrutar de sua hospedagem. Você, você sabe que Mirra tem aqui? Os espiões perguntaram aos homens da tribo. Bem, ele tem o seu próprio templo, como Efode e Tarafim, que predizia o futuro. E o mais precioso de tudo, ele tem uma imagem prateada como o seu próprio sacerdote. Quando os homens de Dan ouviram isso, um pensamento maligno invadiu o seu coração. Eles começaram a desejar ter essa imagem para si. A tribo de Dan estava num nível espiritual mais baixo de todas as tribos. Os seus membros estavam próximos de servir a Shem. Alguns explicam que no deserto toda a tribo não tinha permissão para ficar dentro da nuvem da glória, mas tinha que caminhar junto com Erve Havel. Assim, o nosso antepassado, Abraão, já sabia que alguns homens da tribo de Dan seriam no futuro idólatra de ídolo. O Midrash nos fala mais abertamente sobre isso. Por que Abraão quando ficou fraco quando persistiu os 4 filhos? Vamos lá.
Abraão ouviu dizer que seu sobrinho Ló foi levado cativo. Ele reuniu 318 soldados, a quem ele havia considerado acreditado em Axé. Estava prestes a cumprir uma grande mitzvah, ele disse, de salvar a vida humana. Quem quer se juntar a mim na perseguição dos 4 reis poderosos? Eles capturaram meu sobrinho Ló, Lot e Ló. Vou tentar resgatá-lo, eu irei recompensá-lo com ouro e prata que me ajudarem. Todos os homens estavam dispostos a ajudar Abraão. Eles foram liderados pelo fiel servo de Abraão, Eliezer. A perseguição começou ao anoitecer. Os 4 reis com seu exército, os cativos já estavam perto, ao norte do Eretz Israel. Como Abraão e os seus homens os alcançariam? Mas Axé realizou milagres para eles. Eles encurtou o caminho e eles viajaram tão rápido que parecia que estava voando. Os seus pés quase não tocavam no chão. Mas, de repente, quando eles chegaram ao lugar que mais tarde pertenceria à tribo de Dan, Abraão se sentiu fraco. Ele simplesmente não conseguia seguir em frente. Por quê? Como o Akadosh, ele previu um terrível acontecimento no futuro. O rei, o rei Herável, criaria uma imagem naquele lugar. E o rei Iraque construiu 2 bezerros. Um deles colocou na terra da tribo de Dan. E essa tribo não prosperou contra isso. Depois Hashem fortaleceu Abraão novamente para que ele pudesse continuar seguindo os 4 reis. Ele venceu a batalha contra eles e libertou Ló. Vimos a partir dessa história que a tribo de Dan estava inclinada a servir os ídolos. As tropas da tribo de Dan decidiram se postar da imagem de Mirra e usá-la para si. Eles não pretendiam servi-la como um ídolo, mas acharam que a Shekinah de Hashem pairava sobre ela. Com a ajuda dos espiões, os homens da tribo de Dan criaram um templo maligno para roubar, criaram um plano maligno para roubar a imagem. Os 5 espiões pediram permissão para Jonatã para entrar no templo para orar diante da imagem. Jonatã confiou neles e ele já os conhecia. Uma vez lá dentro, disseram a Jonatã: não estamos aqui para cozinhos. Chegamos com 600 homens nossos, homens da tribo, para conquistar para conquistar a terra. Todos estão esperando no portão. Isso foi realmente interessante. Isso realmente foi interessante. Jonathan queria ver os soldados e conversar com eles. Por favor, desculpe-me por alguns minutos, disse ele ao espião. Ele deixou o templo e encontraram a tropa de Dan, imaginando que os visitantes continuariam rezando. Mas os espiões se ocuparam com algo bem diferente. Eles pegaram a imagem de Serafim e os carregaram nos ombros. O templo foi deixado completamente vazio. Os espiões carregaram todos os objetos do companheiro da tribo de Dan. Jonathan percebeu o furto, o que estava acontecendo aqui. Ele gritou com raiva sobre o que tudo é isso. Ordenou que vocês ficassem quietos, alertaram os membros da tribo de Dan.
Não avise ninguém da família de Mirra. Sabemos que você está preocupado em perder o seu emprego. Bem, temos uma sugestão brilhante. Veja, não estamos roubando a imagem por sua prata. Em vez disso, pretendemos colocá-la em nossa vizinhança. Pode vir conosco e se tornar o nosso sacerdote, se tornar nosso Cohen. Imagine o tão melhor você estará. Você será o Cohen e o professor da tribo de Dan, não apenas de uma família, e pouco a pouco, pessoas de outras tribos também se unirão. Jonathan pensou sobre isso. Ele certamente queria mais honra se fosse um Cohen para a tribo de Dan. Ele carregou a imagem forte da Arafim e os membros. Eles e os carregou para ter certeza de que estava seguro. E Jonathan passou de um pecado para outro. Ele também se envolveu em roubo, mas o desejo de Jonathan por dinheiro era mais forte do que todas as outras considerações. Paramos aqui na página 135 e vamos continuar na 135 ainda. Baruch Hashem, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, para que nós possamos continuar falando mais e mais sobre o Midrash. Shalom Brahá e até a próxima.